Firme nas Promessas, essa série que nos leva a contemplar os nossos compromissos e as promessas de Deus feitas a nós. Hoje, falando sobre o Salmo 40, nós estudamos Espere o Mover de Deus. Nós firmamos nossos pés na rocha que é Jesus e esperamos o agir de Deus a nosso favor. Que Deus abençoe você, fortaleça a sua fé e desafie você a confiar em Deus a cada dia. Nós estamos numa série esse mês de janeiro em que nós estamos estudando sobre compromissos que nós assumimos e promessas que Deus nos dá. Hoje pela manhã o pastor Mateus falou sobre buscar e encontrar. Se você não estava aqui hoje pela manhã, entre no nosso canal de YouTube essa semana e ouça essa mensagem que tanto nos abençoou. E hoje à noite nós vamos falar sobre nós esperarmos o mover de Deus. Porque quando nós estamos buscando e dependendo de Deus, nós percebemos o mover de Deus, porque Ele prometeu que Ele estaria conosco em todos os momentos. Lá no Salmo 40, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia no Salmo 40 ou se conectar. Por quê? Porque nós vamos ler o Salmo aos pouquinhos. E se você tiver ele aberto, de vez em quando você vai poder dar uma olhada e olhar antes e depois e pegar o contexto daquela parte do texto que nós estamos falando. Quem escreveu o Salmo 40 foi o rei Davi. Lá no esboço você encontra algumas informações com relação a isso. A ideia central desse salmo é que quem anda com Deus também sofre. Pergunta a pessoa do lado se ela já descobriu isso. Que a teologia, hoje em dia, em muitos lugares, não contempla esse conceito. É um triunfalismo evangélico que, na realidade, é um evangelho falso. É um evangelho falsificado, é um evangelho aguado. O evangelho verdadeiro, ele nos leva a enxergar que desde o Velho Testamento até a vinda de Jesus, essa verdade bíblica prevalece. Quem anda com Deus também sofre. Quem escreve esse salmo, Davi, teve momentos de angústia, de desespero, de desesperança. E esse salmo, ele traz uma mensagem incrível para o coração de quem andou pelo vale da sombra da morte, quem enfrentou desemprego, tristeza, luto, desamparo, frustração. E essa pessoa lê esse salmo e diz, esse salmo é para mim. Esse salmo conta a minha história. Hudson Taylor foi um dos grandes missionários. Ele foi missionário na China e ele estava indo de navio para a China com a sua esposa. E uma tempestade veio sobre o barco, e o barco sacudia, e toda a carga começou a ser jogada de um lado para o outro, que as amarras se soltaram, e a carga começou a cair no mar. E ele, percebendo que aquele barco ia afundar, ele disse para a esposa, vamos lá para o nosso camarote. E eles desceram e ele disse, minha querida, não há muito o que fazer, só nos resta um recurso, vamos orar. E eles dobraram os joelhos, com aquele barco saculejando e com aquela sensação de que o fim havia chegado. E de repente, do nada, as ondas começaram a suavizar, o vento desapareceu, e aquele mar agitado se tornou um mar calmo, a tempestade passou. Hudson Taylor mais tarde escreve uma carta para um amigo dizendo, apesar da grande aflição por que passamos e dos elevados prejuízos materiais com a destruição das nossas bagagens e de tudo que estávamos trazendo para o campo missionário, o primeiro pensamento que me ocorreu foi o emocionante salmo, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Sabe, é interessante porque no meio da tormenta, no olho do furacão, ele disse para a esposa, só nos resta um recurso. Vamos orar. Quem sabe Deus trouxe você hoje aqui e o teu sentimento, o teu coração é que você está no olho do furacão e essa tempestade não acaba. Só sobrou um recurso. Vamos orar. O Salmo 40, no versículo 4, diz, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança.
O salmista ele chega à conclusão no final do salmo dizendo: eu não estou sozinho, Deus está presente. Hudson Taylor, a sua esposa, naquele meio de tormenta, naquela situação de tremenda provação, eles tomaram uma decisão: confiar em Deus e esperar o mover de Deus na história da sua vida. Uma decisão: confiar em Deus e esperar o mover de Deus na história da sua vida. A mensagem acabou, podemos ir para casa. A essência da mensagem é essa. A essência do salmo é esse. E o grande desafio para mim e para você hoje à noite é: eu vou tomar essa decisão? Mesmo que eu não entenda, mesmo que meus sentimentos digam o contrário, mas eu vou dizer: meu Deus, eu sei que eu tenho crido, eu sei que o Senhor é confiável, eu sei que mesmo com essa tempestade doida em cima de mim, o Senhor é confiável, então eu vou confiar. E eu sei que o Senhor tem a minha vida nas suas mãos. E eu vou continuar confiando que o mover do Senhor na minha história, mesmo quando não faz sentido para mim, faz sentido para o Senhor. Amém? É isso que nos dá esperança. O mover de Deus renova em nós a esperança. É assim que o salmista começa o salmo. Lá no versículo 1, vamos ler juntos o versículo 1? Vai aparecer na tela. Versículo 1: depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Tem um cântico aí, atualmente, que o pessoal está cantando. É um cântico bem humanista, em que Deus está a serviço do homem. O cântico todo coloca o ser humano no centro da história, que Deus se inclina. Toda a história é Deus olhando para o ser humano. A intenção do autor foi boa, mas ele foi muito infeliz na maneira como ele construiu a letra do cântico. Não sei se você já viu esse cântico por aí. Eles partem a partir do Salmo 40. Mas se você ler o Salmo 40, quem está no centro da história é Deus, não o ser humano. É interessante porque em outras traduções, esperei com paciência no Senhor. Você tem dificuldade de ter paciência para esperar no Senhor? Eu também tenho. Quem decide buscar o Senhor, percebe que Deus busca os verdadeiros adoradores. Aquele inclinar-se de Deus é nesse sentido, não é de subserviência de Deus ao ser humano. Mas Deus busca os verdadeiros adoradores, por quê? Porque Ele, ao relacionar-se com eles, Ele consegue renovar no coração deles esperança, perseverança, paciência. Deus é o Espírito vivo que age na vida do ser humano. Você acredita nisso? Sabe aquela pessoa que não crê em Deus lá onde você trabalha? Deus está agindo na vida dela. Sabe aquele filho, aquele marido, aquele pai, aquela pessoa que não quer saber de Deus? Ele não sabe, mas Deus está agindo na vida dele e dela. Amém? Porque Deus é um ser vivo, é um espírito vivo. E Ele está vivo e ativo no planeta Terra. O que Davi está afirmando nesse salmo é que a esperança não pode desaparecer. Veja no versículo 2, ele diz: Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Você já andou em atoleiro? Aquela que é difícil tirar o pé do buraco de lama? De um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre o quê? Uma rocha. E firmou-me em um lugar, o quê? Seguro. Você já se sentiu numa cova perigosa, num lago horrível, num poço de destruição? Os problemas da vida, às vezes, nos fazem ter esse tipo de sentimento. Parece que está tudo podre ao meu redor. Parece que nada dá certo. Parece que está tudo errado ao meu redor. O desafio que o salmista traz para mim e para você tem a ver com uma postura com relação à vida. Quando Deus invade a realidade, Ele transforma a destruição em tranquilidade. Amém? A insegurança em segurança. Amém? O atoleiro em rocha firme. Bate teu pé aí no chão.
Essa laje aqui é bem firme, hein? Mas a rocha eterna é mais firme que isso. É mais firme que isso. O mover de Deus, quando você vê o versículo 2, Ele nos liberta, Ele traz estabilidade e Ele proporciona segurança. Liberta, traz estabilidade e proporciona segurança. Você já experimentou o mover de Deus na sua vida? Não estou perguntando se você vem à igreja. Você já experimentou o mover de Deus na sua vida? Não estou perguntando se você é membro de igreja. Você tem experimentado o mover de Deus na sua vida? Ou Deus é só teoria? Quando você dobra os joelhos na sua casa, quando você lê as Escrituras no seu quarto, você experimenta o mover de Deus. Quando você participa de um momento de adoração como o que nós tivemos aqui, você experimenta o mover de Deus. No tempo de juventude, nós tivemos um avivamento no meio da nossa juventude. E nós estávamos num retiro de carnaval, num acampamento de carnaval. Tivemos um culto marcante. Era para ser um culto que duraria até as 10 horas da manhã. Passou da hora do almoço e nós estávamos lá cantando, orando, lendo a Bíblia e cantando, orando. E quando terminou aquele culto, nós saímos daquele lugar. Sabe quando você sai meio que caminhando nas nuvens? As pessoas não conversavam, estava todo mundo meio assim, literalmente extasiado com a presença do Senhor. Eu nunca vou me esquecer. Quando eu cheguei lá fora, um jovem amigo, fazia parte da nossa juventude, ele virou para mim e disse: Roberto, o que foi aquilo que aconteceu? Eu olhei para ele e ele disse: eu não senti nada, eu não entendi nada do que aconteceu, porque um culto tão comprido. Ele estava lá, mas ele não percebeu o mover de Deus, que os demais perceberam. Você pode estar aqui e sair desse culto sem perceber o mover de Deus. Autossuficiência, uma fé racional demais, cheia de razões, explicações, porquês e daís. Alguém com o coração travado, com ressentimento. O desafio do salmista é você se abrir para Deus e dizer: Deus, as minhas dores são essas. Deus, eu não sei por que esse temporal sobre mim, mas uma coisa eu faço. O que me restou foi dobrar meus joelhos e dizer que eu confio no Senhor. Além da minha razão, além dos meus porquês, além dos meus daí, Deus fala comigo. A ação de Deus nem sempre é visível antes do momento final. Lê em silêncio essa frase. Nós somos muito imediatistas. Nós somos a geração do micro-ondas. A gente liga o computador e acha que está demorando para conectar. Não é assim? Não é desse jeito? E quando você manda um WhatsApp e fica aquela bolinha, aquele reloginho lá, você diz: mas por que não mandou ainda? Já passou 3 segundos. Não é assim. E nessa geração apressada, que tudo tem que ser para ontem, nós temos muita dificuldade para entender os processos da vida. E Deus não tem nenhuma obrigação comigo e com você de contar tudo que Ele está fazendo o tempo todo. Deus não precisa dar satisfação para a pessoa que está do seu lado. Você diz para essa pessoa: Deus não tem que te dar satisfação do que Ele está fazendo. Não tem. Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer e porque Ele quer. E nós somos seres criados por Ele, amados por Ele, que vivem pela fé confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. Mas o agir de Deus
quando nós nos entregamos a Ele, colocamos nossos pés firmados nessa rocha e confiamos nele, sabe o que acontece? Nós temos a esperança renovada. Porque eu sei que o meu Senhor está agindo mesmo quando eu não vejo. Você precisa dizer: Deus, renova a minha esperança. Diga isso para Deus agora: Deus, renova a minha esperança. Diga isso. Pode dizer em voz alta: Deus, renova a minha esperança. Porque o mover de Deus na nossa vida renova a esperança. E essa esperança, ela produz algo incrível em nós. O mover de Deus que renova a esperança alegra o nosso coração. É o que o salmista diz no versículo 2. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não vai atrás dos orgulhosos, nem dos que se afastam para seguir deuses falsos. Ninguém consegue ver a glória do Senhor se não descansou no Senhor. Não pôs os pés sobre a rocha e disse: Deus, eu sou teu. O Senhor é minha esperança. Só me resta orar, Deus, e esperar. E quando eu digo: Deus, só me resta orar e esperar, eu abro meu coração para que Deus derrame da sua presença, da sua glória e manifeste o seu poder na minha história. E as pessoas que estão ao meu redor vão dizer: como é que você consegue isso? Você é uma pessoa tão forte. Já ouviu isso? Ai, você tem tanta fé. É você que tem fé ou é Deus que te sustenta no meio da provação? Em momentos como esse, o que as pessoas estão dizendo é: esse teu cristianismo funciona. É isso que eles estão dizendo. Me chama a atenção a maneira como você lida com essa situação. Aproveite essas oportunidades para glorificar a Deus, para falar do nome de Jesus e dizer que não é por acaso. Foi o Senhor que me salvou, que me deu essa condição. Você também pode agir assim, você também pode experimentar isso. A alegria da salvação produz esse resultado. O salmista lá no Salmo 84 diz: ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado aquele que em ti confia. No Salmo 40, Davi continua dizendo: quantas maravilhas tens feito, ó Senhor meu Deus, não se podem relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos do que se podem contar. Veja aquela pessoa que estava no buraco, no atoleiro, dizendo: o Senhor tem muitos planos para mim. Eu não vou ficar nesse atoleiro a vida inteira, aleluia. O Senhor tem muitos planos para mim. Quando a esperança é renovada e essa alegria começa a tomar conta do nosso coração, eu começo a me lembrar daquilo que Deus já fez. Não é verdade que Deus já tem abençoado você de muitas maneiras? Pense em uma coisa que você pode dizer: eu louvo a Deus. Pelo que você pode louvar a Deus hoje? Eu louvo a Deus pela minha família. Eu louvo a Deus pelo meu trabalho. Eu louvo a Deus pela minha saúde. Eu louvo a Deus pela minha salvação. Pelo que mais você pode dizer eu louvo a Deus? Fale bem alto. Fale bem alto. Pelo que mais eu posso louvar a Deus? Pela minha igreja? Pelo perdão dos meus pecados, eu louvo a Deus? Pela graça de Deus, eu louvo a Deus? Pela vitória? Pela minha fé, eu louvo a Deus? Pela salvação, eu louvo a Deus? Pela vida, eu louvo a Deus? Pelos líderes, eu louvo a Deus? Conta para a pessoa que está ao teu lado aí, pelo que você louva a Deus. Diga para essa pessoa e ela vai dizer para você. Vamos lá. São muitas bênçãos. Mesmo no meio da provação, quando eu estou com os olhos em Jesus, quando eu estou com meus pés firmados na rocha,
Eu passo no meio da provação com o coração cheio de esperança, porque eu sei que o Senhor está comigo. E a alegria da salvação me sustenta. O Senhor coloca um cântico novo. Veja o versículo 6. Sacrifício e oferta não quiseste, mas abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas, pelo pecado não exigiste. Então eu disse, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no meu íntimo. Eu enfrento o que for possível. Eu estou com o Senhor. Eu encontrei um poema. Amanhã fico triste. Amanhã. Hoje não. Hoje fico alegre. E todos os dias, por mais amargos que sejam, eu digo, amanhã fico triste. Hoje não. Esse poema foi encontrado num dos alojamentos dos dormitórios de crianças no campo de extermínio nazista de Auschwitz. Sabendo onde ele foi encontrado? Lê de novo. Uma daquelas crianças escreveu isso na parede de um daqueles dormitórios. Amanhã eu fico triste. Amanhã, hoje não. Hoje eu fico alegre. E todos os dias, por mais amargos que sejam, eu não nego a realidade. Eu digo, amanhã fico triste. Hoje não. A palavra em Neemias diz que a alegria do Senhor é a nossa. A alegria do Senhor é o quê? Você está se sentindo fraco? Desanimado? Peça ao Senhor para Ele renovar a alegria do seu coração. Colocar um cântico novo. Quebrante-se diante do Senhor. Porque assim você vai ter vitória sobre as provações. É o que o salmista nos fala. No versículo 11, ele diz, não me negarás a tua misericórdia, Senhor. O teu amor e a tua verdade sempre me protegerão. Quem sabe esse é o versículo que você vai caminhar com ele essa semana. Versículo 11. Incontáveis são os problemas que me cercam. É assim que você se sente? As minhas iniquidades me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça. E o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em livrar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. De onde surgem os meus problemas? Você já parou para pensar de onde surgem os seus problemas? Eu fiquei pensando e eu achei 3 fontes. Eu imagino que talvez nós possamos encontrar até mais fontes. Os nossos problemas são resultado de um mundo imperfeito. Você concorda comigo? Nós vivemos num mundo imperfeito, onde as pessoas são pecadoras. Então você tem um motorista alcoolizado que causa um acidente e que mata uma pessoa querida. Nós vemos um policial corrupto que prende alguém que não precisava ser preso e aquela pessoa sofre horrores dentro da cadeia e não precisava nem ter estado lá. A corrupção faz com que você precise de um remédio e o postinho não tem o remédio. Ou quem sabe a corrupção faz com que o médico não esteja no posto quando você chegou lá para ser atendido. Porque ele assinou o ponto e foi embora para casa. O mundo imperfeito é uma das causas. Mas existe uma outra causa que nós somos responsáveis por ela, não é verdade? Os nossos pecados. Eles alimentam os nossos problemas. Concorda comigo? Pecado é desobediência. Sabe, aquele que usa drogas e agora está dependente, sofrendo problemas de saúde, relacionamentos quebrados na família, problemas com o traficante cobrando o que ele não tem para pagar, e a família com dificuldade coloca numa casa de recuperação e aquela pessoa está sofrendo aquele frisson da falta da droga e é um preço altíssimo e a insegurança de quando eu sair de lá, será que eu vou conseguir ficar sem usar? Consequência dos nossos pecados. Eu não estudei para a prova, fui reprovado na disciplina, terei que cursá-la no próximo semestre. Ou quem sabe, faltei demais na faculdade.
eu tenho que me matricular e eu perdi o semestre. Todo aquele dinheiro que eu paguei e um semestre a mais para que eu possa me formar na faculdade. Consequência dos nossos pecados. Davi lidou com um problema no seu pecado. Ele adulterou. Ele teve um filho do adultério. E ele sofreu a tristeza de ver aquele filho morrer. Como nós precisamos da misericórdia de Deus, do arrependimento, porque todos pecaram e precisam da graça de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus vem através de Cristo Jesus, que morreu no nosso lugar. Sabe, algumas vezes os nossos problemas são resultado da nossa fidelidade a Deus também. Temos 3 irmãos queridos lá na Índia, sofrendo na prisão, presos injustamente. Eles devem estar sendo julgados nesse momento. Já é dia na Índia. Uma prisão injusta que tem sido adiada, desnecessariamente. Simplesmente porque eles são cristãos. Em todas as partes do mundo, irmãos nossos estão sofrendo por causa da fé. Daniel sofreu por causa da fé. Quantos mártires do cristianismo ao longo da história têm sofrido por causa da fé? Quando alguém discrimina você no trabalho, na faculdade, na vizinhança, na família, por causa da sua fé, lembre-se que existe galardão para quem sofre pela fé em Cristo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Independente da causa do seu sofrimento, com Cristo você pode ser mais do que vencedor. Amém? Com Cristo posso ser mais do que vencedor. O apóstolo Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Talvez você esteja aqui e você nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus. Você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador. E eu quero desafiar você a fazer isso hoje à noite. Reconhecer que você precisa desse Salvador para experimentar o mover de Deus na sua vida. Romanos 5,8 diz que Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Não interessa o que está acontecendo na minha vida, na sua vida. Uma segurança nós temos. Deus é por nós. Eu queria que você deixasse esse vídeo falar ao seu coração agora. Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Talvez hoje você esteja sem ar, segurando a respiração. Mas no silêncio, a música da vida permanece. Ouça o ritmo da vida, o som do coração. Você pode até segurar a sua respiração, mas tente parar as batidas do seu coração. Impossível, não é mesmo? A verdade é que nem tudo está no controle de nossas mãos. Mas uma coisa temos certeza: tudo passa. O tempo foi determinado para passar, e inclusive isso é algo que não podemos controlar. Mas e o que podemos controlar? Nossas ações. É tempo de olharmos para dentro de nós, deixarmos de lado nossas imperfeições e lembrarmos do quão poderosos somos. Tempo de vivermos marcas de esperança, olharmos os olhos um dos outros e de trazermos palavras de encorajamento e de vida. É tempo de sermos intencionais, com atitudes de amor, amor inexplicável, imensurável. Amor que não olha a raça, a cor,
que não olha para a diferença, amor que não se compra, se doa, amor sem querer nada em troca. É tempo de lembrarmos de onde viemos, que somos pó, e ao pó voltaremos. Somos todos iguais. Hoje talvez esteja nublado, mas eu sei que eu vou ver o sol. Há uma força que me move, que é mais forte. Eu não sabia que eu podia voar. Acima das nuvens faz sol. Eu posso voar, eu posso estar lá, para ver o sol brilhar o dia inteiro. Passado tudo isso, eu vou dizer: aqui em cima faz sol. Não importa a tempestade que está na sua vida, acima das nuvens, sempre faz sol.